Olá, pessoal. Sou o professor Edipo Moura. Na nossa aula de contabilidade pública de hoje, aula 01, nós vamos falar um pouco de receita pública. Conceitos, exemplos, classificação, de que forma se comporta uma receita pública. Para que a gente entenda a receita pública, primeiro é necessário que a gente compreenda o orçamento público. A gente sabe que um ente federativo, a União, os estados, os municípios, para atender às demandas da sociedade em termos de gastos com saúde, com segurança, com educação, ela necessita de recursos públicos. E tanto esses recursos como esses dispêndios, eles vão estar previstos no que a gente chama de orçamento público, certo? Materializado, instrumentalizado através do que a gente chama de lei orçamentária anual. É uma lei onde anualmente os entes federativos eles vão prever as receitas e fixar despesas, tudo aquilo que vai ser arrecadado e tudo aquilo que vai ser gasto durante um ano. Então, essa peça orçamentária onde vai estar previsto tanto as receitas como as despesas. O que vem a ser uma receita pública? Uma receita pública, de modo geral, ela compreende todo o ingresso de recursos nos cofres públicos, para custear esses gastos, essas despesas, essas necessidades da população. E aí, eu tenho uma classificação entre receita orçamentária, aquilo que adentra aos cofres públicos e pertence ao Estado, estão previstos na lei orçamentária anual, a exemplo de aluguéis, tributos, venda de imóveis, operações de crédito, enfim, tudo aquilo que adentra nos cofres públicos e pertence ao Estado. O Estado pode utilizar esses recursos para custear suas despesas. Em contrapartida, nós temos os ingressos extra-orçamentários, aquilo que ingressa também nos cofres públicos, mas não pertence ao Estado. Eles têm um caráter devolutivo, apesar de o Estado arrecadar aquele recurso, mas aquele recurso ele deve ser devolvido, ele não pertence ao Estado. Exemplo, nós temos os calções, depósitos. Quando uma empresa ela realiza um processo licitatório com a administração pública, a administração pública pode exigir dele uma garantia. Caso ele não venha a ser vencedor daquele processo, o Estado tem que devolver aquela caução, aquela garantia que foi exigida no início, certo? Assim como os empréstimos compulsórios, empréstimos consignados, o imposto de renda retido, pessoa física, retido dos servidores, eles têm um caráter devolutivo, eles não são doentes, eles têm um caráter de devolver e eles não podem ser utilizados para custear despesas, digamos assim. Tranquilo? Exemplos de receita pública, a gente tem aí que ela pode ter origem de diversas fontes, ou decorrente do poder de tributar do Estado, impostos e taxas, ou decorrentes do uso ou exploração do patrimônio público, que são as receitas patrimoniais, que a gente vai ver um pouco mais à frente, aluguéis, um ente federativo, uma administração pública, ela tem um prédio público e ela decide alugar, não está sendo utilizada, ela decide alugar, então ela tem uma receita pública do tipo patrimonial, que é um aluguel, ou decorrente de transferência a outros entes, a exemplo de transferências para educação, para a saúde, Fundeb, o Fundo de Participação Estadual, Municipal, o FPE, o FPM, são receitas do tipo transferências. Ou ainda decorrente de venda de bens móveis, imóveis, uma administração pública pode ter um bem, um prédio público, ela decide vender, ou um veículo. É bastante comum a gente ver leilões, então são formas de receitas públicas, decorrente da alienação, da venda de bens. Ou ainda decorrente de empréstimos tomados, que são as operações de crédito. A administração pública realiza empréstimo, obtém empréstimo. Então, esses são alguns exemplos de receitas públicas. Diante de toda essa classificação, diante de toda essa gama de receitas orçamentárias, a Secretaria do Orçamento Federal, através do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o MCASP, ele estabelece algumas classificações da receita pública, ou por natureza da despesa, ou por fonte de destinação de recursos,
ou por indicador de resultado primário. E aí uma classificação que merece destaque é a classificação por natureza da despesa. Por quê? Porque ela vai me indicar a origem, da onde vem o recurso, a partir do fato gerador, de onde provém aquele recurso. É de aluguel? É de imposto? É de taxa? É de serviço? Então, ele vai me indicar a origem daquele recurso. E, dessa forma, eu posso ter uma receita corrente ou uma receita de capital. Receita corrente são aquelas receitas provenientes de tributos, de impostos, de taxa, de aluguéis patrimoniais, de serviço industrial, e que elas serão utilizadas para custear uma despesa corrente, uma despesa de custeio, uma despesa de manutenção da máquina pública, salário dos servidores, água, energia, aluguéis. Então, tudo aquilo que vai ser utilizado para custear a máquina, as despesas correntes, eu chamo de receita corrente. As receitas de capital, por sua vez, que são aquelas provenientes da alienação de um bem, de uma operação de crédito, de uma amortização de empréstimo, elas vão custear, por sua vez, as despesas de capital, que são aquelas despesas tidas como despesas de investimento, uma aquisição de um prédio, aquisição de um terreno, obras públicas, Então, essas receitas de capital, elas serão utilizadas para custear essas despesas de capital, as receitas. Em relação à classificação por natureza da despesa, aí eu tenho uma estrutura, Primeiro, eu tenho uma categoria econômica. Essa receita, ela pode ser receita corrente ou receita de capital. Se ela for receita corrente, é 1. Se for receita de capital, 2. Por sua vez, a categoria econômica, ela tem uma origem, A receita corrente é uma receita proveniente de quê? De imposto, de taxa, de contribuição. A espécie, de que tipo é essa origem, É uma receita tributária da espécie imposto ou da espécie taxa, Eu tenho o desdobramento da receita, imposto sobre rendas e pessoa física, é o desdobramento do imposto, e o tipo, que é a principal, é algo arrecadado pelo órgão. Trouxe aqui uma classificação de receita corrente e receita de capital, e cada uma delas, A receita corrente, ela pode ser uma receita proveniente de imposto, taxa, contribuição, ou de contribuições sociais, contribuição da intervenção do domínio econômico, receita patrimonial, que é proveniente da exploração da atividade econômica do ente, ou uma receita agropecuária, caso a administração explore esse tipo de serviço, ou uma receita industrial, também da mesma forma, ou uma receita de serviço, por exemplo, receita de água, de energia, caso seja uma empresa pública que explore esse serviço, Tem uma receita de serviço. Transferências correntes, que são aquelas transferências recebidas pelo órgão, para custear despesas correntes, como eu falei anteriormente. E eu tenho receitas de capital. Receitas de capital, que são aquelas que vão custear o quê? As despesas de capital. São as operações de crédito, são a alienação de bens, a venda de bens, a amortização de empréstimo, que seria o recebimento do empréstimo, e as transferências de capital, além das outras receitas de capital. Tá ok? Então, receitas correntes, elas vão financiar despesas correntes. Receita de capital vão financiar as despesas de capital. Eu trouxe uma questãozinha que a gente compreenda e assimile melhor a respeito da classificação da receita, que diz o seguinte: em relação à classificação da receita quanto à sua natureza, marque a assertiva correta. As receitas tributárias são decorrentes do uso do patrimônio, certo ou errado? Errado. A gente vê que as receitas tributárias elas são decorrentes de quê? Do poder de tributar. As receitas de taxa são decorrentes do poder de tributar. Opa! O que a gente falou agora? Receitas tributárias são decorrentes, sim, do poder de tributar. E as taxas é uma das espécies de receita tributária. Impostos, taxa, contribuições. Vamos para as outras. Letra C. As operações de crédito não são receitas públicas? Opa! A gente viu que as operações de crédito são, sim, receitas públicas. De que tipo? Receitas de capital. Operações de crédito. Receita de capital.
Então, errado. Letra D. São exemplos de receitas tributárias, aluguéis, juros, taxas. Opa, aluguel o quê? Uma receita de que tipo? Patrimonial, da exploração do patrimônio público. Juros e taxas são receitas de serviços. Letra E. Os impostos são decorrentes do uso do patrimônio? Não, a gente já viu que os impostos são decorrentes do poder de tributar. Ok, pessoal? Então, a gente fica com a letra B, né, com a assertiva correta.